vai chegar e a terra vai dormir. Pra enfeitar o céu, estrelas vão brilhar. E os rios continuam indo atrás do mar. São bocas feito fera, dividindo a fome. O homem atrás da vida e a vida atrás do homem. A chuva faz barraco e morro desabar. E os rios continuam indo atrás do mar. Se o grito pela vida é a porta de saída, por que calar essa voz? A esperança está aqui, mesmo cada um por si e Deus por nós. Se o grito pela vida é a porta de saída, por que calar essa voz? A esperança está aqui, mesmo cada um por si e Deus por nós. Se Deus criou o trigo e o pão, cadê? Na luta pela terra, quantos vão morrer? As mãos em puro calo só querem plantar. E os rios continuam indo atrás do mar. Um contrabando humano sem nota fiscal. E o filho da mãe nem liga em ser tal. É cada um por si, Deus por nós será. E os rios continuam indo atrás do mar. Se o grito pela vida é a porta de saída, por que calar essa voz? A esperança está aqui, mesmo cada um por si e Deus por nós. Se o grito pela vida é a porta de saída, por que calar essa voz? A esperança está aqui, mesmo cada um por si e Deus. Deus por nós, Deus por nós, viva Deus, viva Deus por nós, né, galera? Boa noite, indo bucha grande. Boa noite, o povo chegando. Só tem barriga grande aí. Chegando. Só patamé aí. Chegando. Mexendo com mulher teu aí, só mentorinho Foi o quê? que fica. Pronto, acabou a lambança aí, né, filho de Coscobel? Eu vou mandar um alô aqui para a comadre Ana Almeida Itapucá, a comadre Camila Araújo, de Santana Simplicianos, o padre Gel Lima, o Coscobel da Hightex aí, chegando mais gente, o padre Gueu lá, Caípe, velho, que o padre tá doente, tá pisteado, que o padre Felipe tá pisteado, dá gemada com amendoim, pêssego com serenega, padre, que vai ficar bom, né, com o padre Anderson Oliveira, Gel Lima, Camila, Zé João, velho, tá mais gente hoje, né, Zé João? Zé João chegando por cá. E a gente agradece a audiência do povo. Hoje nós temos um bate-papo da a gente foi lá ver o trem em Santa Luz, carregado de mineração para fazer aço, e a gente enrabou-se ainda para ver se dava certo, né, compadre Anderson? Como é tudo bom, Anderson Oliveira, filho do Coscobel, tá vendo a gente aí, né, compadre Zé João, velho? Tudo bem, nós vamos adiantando o lado aqui, botando as coisas no lugar, Adelídio Oliveira, eu vi Adelídio de longe, não passei nem perto, porque Adelídio vai dar um velho feio e umas perguntação besta, se eu estou criando ainda a porca parida, esses negócios que não tem futuro, né? Ele fica com esse moído. Aí eu passei por longe, já fechado, depois eu bato quando eu quero tapear eles, eu vou de outro horário, em outro horário. Comigo é assim, né, compadre? Cardozinho da Bahia também chegou por cá, tava comendo um cuscuz feito no pirão, foi, Cardozinho? Se Deus por nós será, e os rios continuam indo atrás do mar. Se o grito pela vida é a porta de saída, por que calar essa voz? A esperança está aqui, mesmo cada um por si e Deus por nós. Se o grito pela vida é a porta de saída, por que calar essa voz? A esperança está aqui, mesmo cada um por si.
Deus é por todos nós, né? Cardozinho da Bahia, com Marineuza Santana, assistindo o Coité Cultura aí, tudo bem? Lá ele, né, Cardozinho? Eu gosto de começar com o Padre Antes, o meu Coité Cultura, com o Zé João lá das Castimbó de Teofilândia, né, Zé João? Zé João tá aí vendo a gente, é um artista local lá, né, com o Padre Gel. O Padre Gel manda aqui eu dar uma entradinha aí, dá um joinha pra gente melhorar aqui a gente. Falta de engenheiro da Água Serena, né, compadre? Custa o que dar entradinha aí? Fala aí, compadre Gé. Ô, Gé, manda aí, pô. Os meninos aí. Dá uma claridade com a gente aqui, filho. Custa o que também? Deixa de muganga, né, compadre? Custa o que ajudar um pouquinho aí? Dar uma entradinha, dar uma moral. Como é que fala? É moral que diz, compadre? É a moral, né? Dá uma moral aí no pobre velho, pisteado. Se fosse Michael Jackson, todo mundo estava assistindo, né, compadre? Deixa pra lá, né, Gel? Deixa a gente mesmo, só a gente mesmo. O Padre Antes, e aí? Manda ver, né, Padre Antes? Foi mole mandar ver que mamãe teve 11 fios. Foi. Papai mandando ver com aquelas conversas arrepiadas no pé da pia, aquele negócio no coxo lá fazendo farinha e tal e coisa e tal. Nasceu menino igual a coisa Helena velha, né, compadre Devan? E o Devan Ramos da Silva, compadre, o menino lá dos Mundos dos Canários, né, compadre? Miudinho tem uma paixão por esse homem, que chega dos cabelos, fica arrepiado quando fala de Devan velho, né? Bora, se eu começar aqui ligeirinho com o padre velho do violão aí, com o padre velho. Só vai assim, né, compadre Andes? Só vai assim, se botar pra lascar, senão o negócio não vale. Cadê Zé João? Canta um ligeirinho aí, Zé João, pra nós principiar o Coité Cultura aí, que tem uns meninos feios aqui, enchendo o saco, né, compadre Andes, menino. Aí é feio, eu conheço. Você não conhece não, você tá trocando o Anderson por outro furungo aí, não é ele não, né? Não tem condições, né, Zé Antônio, velho? Não ri não, é bonito. Aí é feio, eu conheço. Você conhece ele da onde, filho do Ingongo, né? Deixa o pobre do menino quieto, né, compadre? Que foi? Compadre, aqui é Braia, manda um alô aí pra mim. O Braia vai catar formiga lá no Coscobeiro. Compadre Antônio Oliveira, boa noite, compadre Nicetana, graças a Deus, né? Parece que a estrada de Goiabeira vai asfaltar, né, compadre? Graças a Deus. Tu tá preocupado com isso, filho de Deus? Tu tem voto pra ganhar? Ô, Antônio, Gota Serena. Ah, sim, Antônio, pra ficar melhor pra ir pra Goiabeira, né, Antônio? A gente vai pegar uma bangueira. Agora nós é pra fazer mesmo. Vai ficar, né, coisado. Goiabeira vai ganhar uma estrada aí, né? Ela tá pavimentando as ruas lá, né? Tem uma quadra poliesportiva pra entregar, né? O prefeito não pode mais, quem vai entregar é a gestão. Ele não pode mais, porque ele está é pré-candidato à reeleição. Agora quem vai entregar é o pessoal da administração aí, a pavimentação das ruas e a quadra lá poliesportiva com grama sintética. E também vai ganhar esse asfalto aí, descambando da Goiabeira lá pro asfalto, né? A gente vai inaugurar, vai ser uma festa, se Deus quiser. Que se ele não for, a gente vai. Nós compramos umas bombas de dinamite e a gente tal e coisa, né, comadre Neuza? É assim mesmo que a gente faz. Ô, Zé João, ali, entra aí, vai, Zé João, vai. Vem chegando pra brincar no meu o teu cavalo, o teu cabelo. Respirador, tá me dando pé. E o safado, Respirador. bota no grupo ali, né? Vou botar. O cantor que montou a no meu ouvido, eu não duvido, já escuto teu sinal. De domingo na manhã, de domingo. Eu preferia segunda-feira no Natal. Zé João é o Coscobel lá, alegrando o povo lá. Camila tá dizendo assim, mas a obra não é do prefeito, não. Ô, língua ferina, né, compadre? Eita, língua do gostaria. É assim mesmo, aí lá é do Estado, né? É do Estado. Muito bem. Bora, Jerônimo, vamos trabalhar. Vamos deixar de papaganda, de pacacoa, vamos coisar o Nordeste aqui. Nós estamos com as estradas tudo desgraçadas aqui, né, compadre Bernardo? Para quando o compadre Humberto vir de lá de Salvador, já embalar pela fábrica aí, Camila. Embalar, até chegar na pista em Goiabeira aí. Muito bem, a obra é do governo do Estado.
Tem que ser justo aí, né? Exatamente. A obra de Jerônimo, né? Jerônimo, velho. O que foi, Patativa? Olha, tô retado, tô vendo na desgraça. É doido. Tô retado, tô vendo na porra. Olha a boca. Olha, tô retado, tô vendo na desgraça. Sim. Tô retado, tô vendo na porra. Você... Olha, tô retado, tô vendo na desgraça. Vá. Tô retado, tô vendo na porra. Eu quero saber quem foi o corno, o filho da puta, o filho de uma égua. Que disse que o asfalto não ia sair? Quem foi que disse? Filha da puta, filho de uma égua, que botou aí meu nome, dizendo que eu pareço o filho de um caxinguelê. Filho do caxinguelê que parece é tu, corno. É mesmo, o compadre Dadal sabe quem foi que lhe xingou de caxinguelê. É, compadre Dadal, Dadal sabe, Dadal. Ei, mundo velho, o asfalto é obra do Estado. Camila está concluindo aqui que ela é informática, tem a informação direitinho. Né, compadre Glaucia Milena Ramos, vendo renda, boa noite. Exatamente, é uma obra do Estado, né? Que está aí pavimentando o asfalto aí da pista de Salgadalha até chegar dentro da Goiabeira. A Goiabeira vai ficar agora valorizada, né? Como Almas, como Bandiaçu. Merece. Cadê meu chocalho? Eu sacudi meu chocalhinho das ovelhas, merece. Eu sacudo o chocalho quando a coisa é boa. É, moleque usando neco, padre, tá? Neco, padre Dadá, vai ficar bom. Dadá tem um fusquinha mesmo lá, que ele só vai por lá agora. Na hora que diz assim, inaugurou lá, vai virar do Coscobeio, né, compadre? É, mas o negócio, compadre, é que ninguém quer trabalhar mais também, né? Vamos ver aqui uma pesquisa. Aí, pai, qual que você escolhe? Oportunidade de trabalho ou corote? Prefiro corote, trabalhar pra quê? Pega aí. Sua escolha, valeu? Aí, pai, qual que você escolhe? Oportunidade de trabalho ou corote? Corote. Ah, pode pegar, sua escolha. Valeu. Qual que você escolhe? Oportunidade de trabalho ou corote? Corotinho, né? Ah, pega aí, pai. Aí sim. Sua escolha, valeu? Valeu, guerreiro. Aí, irmão, qual que você escolhe? Oportunidade de trabalho ou corote? Mas claro que eu quero pinga. Eu não trabalho, o governo me dá dinheiro, me dá comida, eu quero pinga. Eu tenho o meu salarinho do governo, 600 por mês. Aí, pai, qual que você escolhe? Oportunidade de trabalho ou corote? Trabalhar pra quê? Essa condição. Ah, tá ligado, né? Aí, pai, qual que você escolhe? Oportunidade de trabalho ou corote? Com certeza um corote com bastante teor alcoólico. Ah, tá ligado, pega aí, pai. Aí, irmão, qual que você escolhe? Oportunidade de trabalho ou corote? Eu prefiro corotinho. Corotinho eu fico mais sossegado, tranquilo, embaixo de uma sombra gostosa. Ah, e trabalho, você não curte, não? Trabalho não é comigo não, é só mangar. Ah, tá ligado, né, pai? Então é nóis. É, ninguém quer trabalhar não, é dinheiro fácil. Já tá aí comendo, o pessoal dando um rangozinho, quem quer trabalhar pra quê? Não vai levar nada na vida, não leva nada. Mas é uma desgraça mesmo. Você viu aí uma pesquisa feita aí pelo... as redes sociais têm esse lado bom, né? Tem uma turma aí querendo privatizar, querendo tirar da circulação as redes sociais e não vai conseguir. E nós vamos se mobilizar, o mundo vai se mobilizar e não vai conseguir tirar as redes sociais da mão das pessoas. Quem fizesse as coisas erradas com as redes sociais, a justiça notifique e faça o cara pagar o preço. Se o cara fizer alguma acusação, fizer algum vídeo indivíduo, que não tem aprofundamento, que não estiver acusando alguém, o cara arque com as suas consequências. Mas tirar da mão da gente não, porque isso aqui jamais a TV... Aí, pai, qual que você escolhe? Oportunidade de trabalho ou corote? Prefiro corote, trabalhar pra quê? Pega aí. Sua escolha, valeu? Aí, pai, qual que você escolhe? Oportunidade de trabalho ou corote? Corote. Ah, pode pegar, sua escolha. Valeu. Qual que você escolhe? Oportunidade de trabalho ou corote? Corotinho, né? Ah, pega aí, pai. Aí sim. Sua escolha, valeu? Valeu, guerreiro. Aí, irmão, qual que você escolhe? Oportunidade de trabalho? Aí já é uma forma de ver que o brasileiro quer coisa mole, quer beleza, quer moleza, né? Então é assim, né? Quem quer trabalhar, daqui um dia nós somos um país de inofensivo. Né, compadre Devan? Vai ser um país de febrento, né? Quando esses meninos vão chegar aí para ficar na posição dos cinquentão aí, a gente uma hora vai cansar, né? A nossa geração ainda está segurando a peteca, né? Trabalha, dirige ônibus, descarrega carreta, trabalha na roça, um trator na borracharia, outros trabalham numa loja, pega no pesado, né? Dibui o milho, planta feijão. Tem gente, na nossa geração tem gente diversificada de todo jeito. A gente trabalha no motor de sisal, trabalha na batedeira, correto? Porteiro de uma escola, limpa o chão do asfalto, varredor de rua, correto? Gari, mas quando a nossa geraçãozinha aqui já tiver nos aposentos, né? Tiver já coisa, o caçapano, eu quero ver o que esses meninos vão fazer, porque todo mundo formado, todo mundo quer ser gente importante, né, compadre Devan, velho? O compadre Dadal sabe disso, como é que é, né?
A gente que é dessa geração topa qualquer parada. Parada desmantelada, é assim que a gente vai, né? Levando de gavá, mas dizendo as verdades. Então, tudo que a gente quer é que o Brasil pudesse ter uma melhoria com relação à educação de um país que está longe de ser educado, um país com muita impunidade, né? Aqui o bandido tem vez no Brasil, o trabalhador não tem. A gente sabe que tem pessoas aí que, no presídio que recebem R$1.842 reais. 1.842. Pode pesquisar, faça um Google aí, quanto é que um presidiário recebe preso em qualquer dessas penitenciárias perigosas aí. O elemento já é preso por um delito de homicídio, tentativa, ou roubos, ou estupro, qualquer coisa, mas ele tem o direito de receber R$1.840, né? Ninguém entende o porquê esse mistério. E um pobre de um gari, um varredor de rua, dá no mesmo, um porteiro, qualquer um pobrezinho que trabalha numa empresa já tem um salário mínimo, que é acho que é menos de 1.500, eu nem sei. Que eu sou faisqueiro, como disse papai, eu sou da faísca, ganho um salário mínimo, trabalha o ano inteiro, só tem folga o sábado e domingo, e sai como ruim no dia que não aguentar trabalhar. Então, é um país que não tem igualdade. Poderia nesses presídios botar empresa dentro desses presídios para o governo ter lucro, como a China faz, outros países civilizados aí, Estados Unidos, né, Colômbia, esses países aí, os presos trabalham, só não aqueles de grande peculiaridade encorrentado, mas essas coisas, botar para trabalhar, instalar empresa dentro dos presídios, botar para esses caras trabalhar, não é pegar dinheiro e dar esses furuncos, né, compadre? Mas fazer o quê? Vai falar isso perto de qualquer um desses empresários, desses políticos, né, que para você ver que eles não acham ruim. Por quê? Porque eles negociam lá com o presidente, negociam com a bancada, eles querem o dinheiro deles, né, Roberto Cardoso? Eles querem os votos, depois dinheiro para comprar o voto do povo de novo e dar prioridade. Graças a Deus que foi agora quebrado aí, né, aquela lei de soltar saidinha de presos, no Natal, no Itália, acabou. Ainda bem, né? Ainda bem que o lugar de preso é na penitenciária, lá mesmo. Né? Se o sujeito não quer ser preso, não faça seus delitos. Comigo é assim, e no teu outra conversa eu desejar Lampião vir por estar nesse samba aqui, ó. Eu tô injuriado, um molho de coentro, R$4. Prata que tu tem, tu não precisa comprar. E eu tenho terra, eu tenho chácara. Chega no fundo que dá pra... Um molho de coentro, R$4. Ai, que delícia. Aí vai morrer gente. Vai morrer gente. Vai morrer gente. Vai morrer gente. Vai dar merda. Um molho de coentro, R$4, um limão, R$1,50. Vai morrer. É muito dinheiro, é muita coisa, né, compadre velho? Compadre
Zé Pinto chegou por cá, vendo a gente aí, compadre Noélio. Deixa eu ver aqui as mensagens rapidinho, pra gente continuar o bate-papo aqui, né, compadre Roberto Cardoso. O compadre Delvão tá dizendo que acaba valendo sereno esse menino aí, né, menino valente, né, compadre? Tá tudo ok, né, Roberto Cardoso, tudo na paz de Deus, compadre José Wesley. Gil Lima chegou por cá, vou sacudir o chocalho. Mais um que merece a bandeira vermelha, né, que tá mais a gente aí. Compadre José Wesley, um abraço aí ao povo de Lagoa do Meio, que está na festa está acontecendo a festa da Padoeira já, compadre? Já tá acontecendo a festa da Padoeira aí, Senhora Santana, é isso, compadre, velho? José Wesley, fala a verdade, não deixe de estar inventando conversa, né, compadre? Esse cara vai admitir. Não, é verdade, é a festa da Padoeira lá. Esse cara vai admitir. Deixe que o padre José Wesley contar as piadas dele pra lá, e é verdade, lá, Padoeira lá, Nossa Senhora da Conceição, na Lagoa do Meio, inclusive, quase todo ano eu faço lá uma participação, né? Ó, Ciel Carneiro aí, boa noite aí, caba velho, tá tudo bom, Ciel? Deus abençoe a todos vocês aí. Compadre Bel Piso chegou por cá. Um bom sambinha, né, compadre Bel? Vou terminar o sambinha daqui a pouquinho. Ana Almeida, Zé Pinto, velho. Coscobeiro teve um samba bom aí, foi, Zé Pinto? Teve um samba bom domingo aí, não sei se você participou, o velho Forró tava aí, mas a turma aí do samba de Barroca, foi, Zé Pinto, velho? Compadre José Wesley, compadre, o nosso pré-candidato Wagner de Orlando está com a força total aqui em Aroeira, na região. Sim. Fechasse essa comunidade aí, Lagoa do Meio, né, compadre Wesley? Compadre Orlando, cai pra dentro aí, mais menino, todo mundo,Edervaldo, compadre Wesley. E pipocar pra dentro aí, Cruzeiro de Aroeira, no açude de Aroeira, essa região todinha aí, as pedras aí, os coscobeiros todos, pra poder um distrito desse aí ficar sem um vereador. É uma falta de higiene, né? É uma falta de higiene, uma coisa dessa, né? Tem que chamar aí o menino. Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? Não é desmoralidade, é porque é falta de higiene, né, Zé Pinto? É um distrito na qualidade aí de coisa, fica assim um coisado, né, compadre? Bora adiantar. Você agora foi-se embora enquanto você está dentro desse lugar. Chora baixinho, coração dentro do peito, porque não tem outro jeito que o remédio é chorar. Que você agora sempre foi-se embora enquanto você chora nesse sorrir lugar. Eita, compadre Eli, velho, vamos chegar junto, né, compadre Eli, vamos chegar junto. Ontem fui lá em Santa Luz, ligeirinho, e eu rabei o trem ainda, né, rabei o trem para ver a mineração, uma mineração muito né, valiosa no nosso sertão aqui do Baiano e nordestino, viu, gente? Sobre a mineração, eu fui lá para ver o coscobeiro do trem carregado com 85 vagões, uma viagem todo dia, apoiando essa mineração na região do Nordeste, aqui no Juazeiro da Bahia, nesse mundo todo aí, e levando para a capital, lá para o centro industrial, né? E eu peguei o trem, mas já foi andando, não consegui, mas eu dei um pulinho lá. Vamos ver aqui ligeirinho como foi o papo lá. Amigo do Coité Cultura, estou aqui hoje em Santa Luz, vim aqui por ironia do destino. Colegas meus disseram que a segunda-feira aqui passa a locomotiva aqui que vem de Juazeiro da Bahia a Salvador, que passa aqui com 86 vagões carregados de mineração e que tem um nome dizendo o nome da mineração. Quem sabe que aqui no sertão da Bahia, que foi descoberto, é um produto, uma mineração que faz o aço, uma potência muito forte, ou seja, 100 gramas dessa pedra se torna o aço 1000 vezes mais forte do que 1 quilo da pedra normal que faz o aço. Então, foi descoberto aqui na região da Bahia. Eu estou aqui pertinho da linha de trem, né? E eu vou lá ficar esperando a hora para eu fazer a filmagem, que ela para aqui por 5 minutos. Eu vou mostrar aqui para vocês. Fragar assim no momento, que é uma coisa de história. Já que eu vim aqui resolvi uma pataquada, eu resolvo outra. E lembrando para vocês aqui que esse portal que vocês estão vendo aí, dá para ver? Deixa eu ver aqui. Isso aí.
A festa que vai acontecer aqui no final de semana, está todo sinalizado. Vai acontecer uma grande festa aqui da cidade, com grandes bandas. E a gente vamos lá para a locomotiva. Daqui a pouquinho está chegando aqui a locomotiva e a gente vai aproveitar o horário. Vamos lá ver, viu? Meus amigos do Coité Cultura, hoje eu vim aqui na cidade de Santa Luz, hoje é segunda-feira. Hoje é dia 12, né? Eu vim aqui pegar aqui na ferrovia aqui, da ferrovia mais movimentada ainda do sistema do Cinzal aqui, né? E tá acontecendo aqui em Santa Luz nessa semana, final de semana, vai ter uma grande festa aqui, né? São uns 4 dias de festa aqui. E a gente viemos aqui não para falar da festa, falar aqui da festa ferrovia aqui. Ela que é ligada aí à capital, a Juazeiro da Bahia. Ferrovia que ainda tem grande utilidade no nosso ecossistema aqui, né? Por aqui veio os primeiros desenvolvimentos, né? Da gente aqui no Brasil. Não sei do ego do mundo, mas aqui do Brasil. Aqui onde veio os primeiros desenvolvimentos passa por aqui, por a linha de trem chamada, né? Então aqui se eu vou mostrar essas máquinas para vocês, que ainda circula. O desenvolvimento passa por aqui ainda, né? Santa Luz, hoje é segunda-feira. Estou aqui só registrando um trechinho, eu gosto dessas coisas. Tá sempre mostrando pro pessoal do Coité Cultura. Aqui é uma máquina, essa aqui já deu o estopolelê, como diz o velho lá. A máquina veio aqui, o motor veio aqui, foi embora, eu acho que não tem mais futuro. Tá aqui só como lembrança. Tudo que já trabalhou aqui, que já rodou, a gabine da máquina aí. É isso aí, a gente registrando aqui nesse momento exato que eu vim para me localizar. Esse momento exato que ela ia passar aqui, vindo de Juazeiro da Bahia. Ela sobrecarregada de mineração, né? Aí de Juazeiro, da região de Juazeiro, vai até a capital para abastecer lá a indústria do ferro. Aqui ainda está em ativa, que é a parte ferroviária, né? Ainda está nativa, ainda está bem conservada, né? E essa máquina está aqui, esse vagão desativado, e eu, por azar, atrasei minutos, porque a gente queria registrar esse momento aqui esse momento aqui que essa máquina passava com 86 vagões carregados de uma mineração muito valiosa. Então se a gente correu um bocadinho para tentar achar o febrento, aí adiantou, a gente pegou já indo embora, né? O trenzinho indo embora, e a gente só viu o vulto passar. A gente queria pegar ele na ferrovia lá, parar na estação das 9 horas, mas a gente não achou. E o febrento já ia descambando, né? Ainda deu uma buzinada pra gente ainda, né? Tchau, filho da Guda. E aí a gente queria pegar ele aí, né? Extremamente parado lá na estação pra gente voltar e subir em cima da carga aí. Mas quando a gente correu, já estava escapulido lá, subindo a rampa para ir para Lagoinha, assim, meio de mundo aí, e não deu certo. Mas fica para outra oportunidade, né? O Coscobel pesado, né? Carregado de mineração, sai aí da região do oeste, do nordeste da Bahia, Juazeiro, essa região todinha aí, não sabe onde o Coscobel vai, né? É isso aí, a gente não teve jeito, teve que esperar mesmo, a gente teve que esperar ele passar, pelo menos a gente registrou esse momento aí, não ficar sem nada, né? Sem dizer que a gente não gravou qualquer coisa para mostrar para o nosso povo aí. Muito bem, Coité Cultura, é assim mesmo. Ai, Coscobel. Foi uma grande descoberta que fizeram há pouco tempo sobre o Nordeste. O Nordeste tem uma mineração aqui muito valiosa, por isso está tendo essa briga aí entre França, esses países aí, para se aproximar do Brasil, para tentar se apoderar da nossa mineração. Santa Luz é uma cidade que se desenvolveu muito nos anos para cá, é o que a gente fala, né? As gestões, ela sempre ajuda,
ela sempre ajuda a desenvolver o lugar. A política não tem jeito. Política que ela acaba tem essa briga interna a vida toda, mas a política sempre é quem é o pivô do desenvolvimento do mundo. Então só eu não dei azar. Pelo momento, a gente atrasou um pouco na estrada e perdi. Eu perdi o controle, o horário. Eu ia pegar esse trem para mostrar pro pessoal, mas eu vou, para não perder a viagem aqui, vou sempre registrar isso aqui para vocês. Coité Cultura, Santa Luz hoje, na segunda-feira. E aqui nós estamos na parte de artesanato. E já tem ainda já a parte artesã, já tem gente aqui preparado para o final de semana. Tá aqui presente e participar da grande festa que vai ter no próximo final de semana, dia 25 até o domingo. Então, a vocês aí que estão nos assistindo, essa é a nossa relato. A gente não deu certo, não encontramos a locomotiva. E para a gente não ficar sem fazer, vamos registrar esse momento aqui. Aqui estamos se eu não me engano, essa aqui é a estátua da padroeira de Santa Luz. Acho-me que é Santa Luzia. Aqui está a igreja de pedra, né? Uma das primeiras construídas aqui nesse lugar. Santa Luz, que é uma cidade vizinha nossa aqui de Coité. Deixa eu ver aqui pela descrição se dá para eu ver aqui. Se eu estou certo aqui, né? Tá aí a descrição, tá vendo? Obra feita no concerto da Amado, Madre, do certo. Tá vendo aí, ó, gente, que eu não estou errado do que eu estou falando, né? A altura de 7 metros, com a largura de 22 metros, tal e coisa e tal, né? Aqui não está a descrição se realmente é. Aqui eu falei, Santa Luzia, mas pelo calendário religioso é Santa Luzia, realmente. Aqui nós estamos em frente à igreja. E é isso, a gente não conseguiu encontrar a locomotiva. Mas para a gente não ficar sem registrar, vocês aí que assistem Coité Cultura, é isso aí, né? A previsão para o final de semana é de festa na cidade. E é só um trecho, a gente mostrando para vocês. Cidade essa que eu conheço há muito tempo, trabalhei muito aqui, fiz muitos shows. E tem algum tempo que a gente não vê mais. Mas é assim, a gente como repórter faz essa matéria aqui para vocês, dentro da cidade realmente. Aqui está o pivô da cidade, está aqui o centro. Eu posso dizer a vocês com toda a convicção que conheço a cidade. Aqui é a principal. Essa é a principal ponto aqui ali a gente chamava no Coité mesmo, ali chamava ali o abrigo. Mas hoje é um dos, ele chama aqui do quiosque do Zé Carlos ali, que é famoso aqui na cidade. Aqui, movimento normal na cidade, bem diferente um pouco de Coité. A gente sabe que é assim mesmo. Cidade menor que Coité um pouco, mas com relação a isso, né? Só pra gente não ficar sem mostrar pra vocês sobre um pouco da história de Santa Luz. É isso aí. Cidades vizinhas da gente, coterrânea aqui, do nosso amigo. Aqui é o centro do comércio, de Juazeiro da Bahia. Já deu uma buzinada pra gente ainda, né? Tchau, filho da Guda. Aí a gente queria pegar ele aí, né, extremamente parado lá na ele já falou que tinha de falar, já o compadre, cadê Zé Pinto, velho, Zé Pinto? Para eu não andar sozinho, a estrela me acompanha, iluminando sua terra aí, viu, Zé Pinto? Não sei se você tá... Eu nasci com os poderes de Jesus, me acompanhou a luz, pra eu não andar sozinho. Pra eu não andar sozinho, pra eu não andar sozinho, a estrela me acompanha, caminhando meu caminho. No dia que eu nasci, com os poderes de Jesus, me acompanhou uma luz, pra eu não andar sozinho. No dia que eu nasci, com os poderes de Jesus, me acompanhou a luz, pra eu não andar sozinho.
passou ele ontem na programação nossa aqui, né? Com o padre Miguel Dantas tá por cá, mas a gente, Vavá Santana chegou por cá, com Mariana Almeida, a gente tá no princípio, Jefferson Almeida tá por cá, vendo a gente aí, com o padre Ed Ramos, Zé Pinto, Noélio Moraes, vendo a gente aí, com o padre Wesley, chegando Zé Pinto tá aqui mais gente, com o padre Jaime Pereira, Bel Piso, vendo a gente, Ociel Carneiro, Coaba Velho, tudo bom? Gil Lima tá mais a gente, tem Zé Lima, Roberto Cardozinho da Bahia tá aqui mais a gente, e Delvan Silva tá chegando por cá mais a gente, Dadal Araújo, que tá vendo a gente, que é Edevaldo Araújo, com o Mário Glaucio Milena, Camila Araújo, está por cá vendo a gente, com o padre Bernardo, velho, chegou por cá com o padre Bernardo vendo a gente aí, já falei, José Albino, velho, juntinho só de bola, né, com o padre Albino tá vendo a gente, com o padre Anderson Oliveira, juntinho também com o padre Antônio Oliveira, dizendo que a pista vai ficar uma maravilha, de Goiabeira a Conceição lá da Salgadalha, né, vai emendar aí Goiabeira até a pista Salgadalha, muito bem, obra do governo do estado, né, temos que lembrar isso para poder não dizer que a gente não está sendo injusto, então é isso bem. Neuza Santana está por cá vendo a gente aqui, Adelide Oliveira, né, com o padre Zé Cardozinho já falei, Adelide Oliveira já também mandou um alô, Zé João, já cantou na estante, né, Zé João está aqui presente mais a gente, Gel Lima da Hightex, e assim a gente vai, né? Levando de Gavazinho, com o padre Neuzita está por cá, com o padre Jaime Pereira chegou, né, com o Mariana Almeida, está tudo certinho, tudo ok. Depois de tanto tempo sem te ver, de novo cara a cara com você, nem sei como começar. Tenho tanto pra dizer, dizer que o meu amor está cada vez maior, dizer que sem você só tem tristeza ao meu redor, que a tua ausência me deixou aqui de peito aberto. Hoje eu sei que a tua vida é aquele livro que eu não pude ler. Joguei no jogo do amor, eu paguei pra ver. No fim da história acabei ficando sem você. Sem você não tem amor de madrugada, não tem chamego, luz apagada, não tem lençol, cama amassada. Sem você, sem essa de cantar pra lua, eu sou mais um homem de rua que estou morrendo, a culpa é sua. Pois é, compadre Jaime. Não, compadre Jaime, tá fazendo a abertura de cerca, ajeitando cerca, demonstrando uma, fazendo outra. É assim que a lei funciona, então já os últimos detalhes para começar as obras, né? Segundo as informações que a gente tem aqui visto, né? Não passei lá essa semana ainda, mas segundo o compadre Antônio aqui, que é lá da região, ele me disse que dessa vez agora vai sair, né? E vai aí, a gente pode até dizer que já deu início às obras. Então, é uma boa notícia, a Goiabeira ganha com isso, o importante é isso, o importante é a obra acontecer, seja a prefeitura, seja o governo do estado, né? A prefeitura está realizando lá os pavimentação, são 3 mil metros de pavimentação, a gente já mostrou aqui semana passada, as ruas que a gente já foi lá registrar, uma quadra poliesportiva com grama sintética, e o governo agora está fazendo a transição asfáltica aí de Goiabeira, né? Segundo o que a gente está vendo lá, vai dar certo dessa vez, né? E de Goiabeira a fábrica ali que é emendando com a BA de Coité a Salgadalha. Vai ficar muito bacana, muito melhor bom, redundância de palavras, muito melhor bom. Mildinho chegou agora, furunco da gota de serena, como diz o velho lá, chegou Mildinho, ele disse que ele vai também lá participar do asfalto. Ele não vai, não. Por que ele não vai, sua Coscomeu, né? Vem a beijo.
Nem a besta é sua mãe, filho de rapariga. Filho da pé, né? Ele disse que vai porque Mildinho gosta de estar em toda. Mildinho é que nem cabeça de viludo. Qualquer Natal de Belém ele tá junto. Ele não vai, não. Ele vai, né, compadre? Ele vai. O que é que tem que ele vai lá? Pegar o fusquinha dele e arrochar lá, né, compadre? Mildinho, nós quer. Mildinho disse que a gente nasceu, foi feio, não foi rico. Então tem que estar sorrindo para não ter pataquada, né, Mildinho? Mildinho, dê um abraço, dona Luísa aí. Tira o desgraça desse sapão para pegar esses pardal. Mildinho tá comendo um pardal assado aí nada. Os pardal arrancando milho. Mildinho disse que é um arrancando milho, outro tapando a cova. Vai mentir assim nos infernos, né? Eu nunca vi essa. Esse cara vai admitir, ele viu? que disse que os pardal lá, não é os pardal não, rapaz. É um passarinho vermelho que tem lá que sai arrancando, uns arrancando o caroço do milho, o outro entupindo. Ele sai procurando, o milho não nasce e as covas tudo entupidas. Esse passarinho de hoje é civilizado. Esse cara vai admitir, viu? Não, é verdade, esse passarinho vermelho, xerrechel, até o nome é nome de bandido, né, compadre? É nome de bandido. Xerrechel. Eita, mundo velho. Sangue né? de Jesus tem poder, que desmoralidade, Bora adiantar, hein? moço? Meu filho, Bora foi o adiantar. Bambu Rai. É. O programa Corte é Cultura. Muito bem. Hoje eu sei, a tua vida é aquele livro que eu não pude ler. O padre Jaime Pereira está dizendo aqui, compadre Mildinho, que Barrocas Acoité também vai sair essa obra aí de pavimentação asfalto. Se Ave Maria, bom demais da conta, né? Bom demais da conta. E aí já vai fechando o círculo, né? Nós não era para estar mais se batendo com esses Barrocas e Coité, né? Não era para estar mais sem asfalto mais. Salgadalho, Araci, é um crime sem limites, porque o desenvolvimento é o mínimo que os governos poderiam fazer. Federal, estadual, era o mínimo. Você vê ali o desenvolvimento que é Salgadalha, para escoar ali toda a sua produtividade do sisal, da mandioca, né, de tudo, o gado, o bode, e são 38 quilômetros de estrada de chão. Aí eles preferem vir escoar para cá, descambrar para cá, fazer um arrodeio, ou até vai até Araci, mas dificulta. Como também Barrocas da Coité, já pensou que maravilha, o tanto que facilita, né? Essa pavimentação. Por exemplo, Enxu aqui por dentro do Juazeirinho, Coité, era um outro benefício muito grande, mas é uns parasitas, né? Nós temos uns presidentes de todos os tempos, presidente, governo, a gente chama de parasita. Parasita é um quipá que dá debaixo do subaco do cavalo cego, né? O cara não consegue ver a parasita que está debaixo do subaco do cavalo. Mesmo assim é o povo brasileiro. Não vê e fica iludido nesses camunônios, né? Porque uns pedaços de estrada desse faz vergonha. Tá ainda com nós estamos em 2020. Já existia pista de Salgadalha de Araci a Salgadalha, 30 e poucos quilômetros, é uma vergonha. A gente vê aqui Enxu, a Coité aqui por dentro, 20 e poucos quilômetros, mas deixa porque eles deixam os pedacinhos, porque todo ano eles querem a lambança para o voto, mas só funciona com voto. Então a gente vai esperando cada política. Agora chegou a política, a gente vai fazer de goiabeira, tomara que faça, né? Que aí já é bom, o povo vota, mas já pegou um benefício. Só funciona assim, eles dependem do voto também, mas se pensasse melhor, nós teríamos um país tão rico como o nosso, melhor, com uma situação melhor, mas vamos devagar. Se a gente conversar demais, é arriscar até eles cortar a energia, né? Me cala o Coscobeiro cortar a energia da gente e dizer que a gente está endividado para a gente não falar. É por isso que eles querem controlar a rede social, né, pai Mildinho? É por isso que a opinião pública não pode se vir. Só pode falar essas coisas as televisão lá, os canais, 10 canais famosos que tem no país, é quem pode dar opinião, se está certo ou está errado. A população em si não pode estar falando no celular que está certo, que está errado. Então, é por isso que tem que ficar calado. Mas a gente temos a liberdade de expressão, não podemos apontar nem citar nomes de dizer que é ladrão, dizer que é isso, dizer que é aquilo, mas a gente pode dizer que é falta de higiene, pelo menos. Já era para estar feito essas estradas há muito tempo, né? Há muito tempo, quanto tempo tem Coité para Araci? Tem muitos anos nessa penura aí, a estrada não é fácil não. Eu trabalhei de 2012 até 2020, no tempo que a gente
estava no mundo voando aí, viajava toda segunda-feira para aqui por dentro, para economizar, porque era mais perto, por Serrinha são 74 quilômetros, aqui por dentro são 18 para Salgadalho, é pista, mas de Salgadalho para lá 38, chão, e a gente tinha que ir para economizar, mas é lamentável, né? Mas é assim mesmo, né? Deixa o povo votar de novo. O compadre já me está dizendo aqui que a previsão é começar em 5 de agosto. Muito bem, compadre já. Tomara, né, para a gente ir lá fazer um videozinho e mostrar para o povo da região, para a gente ficar alegre, né? A gente torce que faça. Nós queremos que eles façam, independente de quem seja. Depois de tanto tempo sem te ver, de novo cara a cara com você, nem sei como começar. Tenho tanto pra dizer, dizer que o meu amor está cada vez maior, dizer que sem você só tem tristeza ao meu redor, que a tua ausência me deixou aqui de peito aberto. Hoje eu sei que a tua vida é aquele livro que eu não pude ler. Joguei no jogo do amor, eu paguei pra ver. No fim da história acabei ficando sem você. Sem você não tem amor de madrugada, não tem chamego, luz apagada, não tem lençol, cama amassada. Sem você, sem essa de cantar pra lua, eu sou mais um homem de rua que estou morrendo, a culpa é sua. Aí, pai, qual que você escolhe? Oportunidade de trabalho ou corote? Prefiro corote, trabalhar pra quê? Pega aí. Sua escolha, valeu? Aí, pai, qual que você escolhe? Oportunidade de trabalho ou corote? Corote. Ah, pode pegar a sua escolha. Valeu. Qual que você escolhe? Oportunidade de trabalho ou corote? Corotinho, né? Ah, pega aí, pai. Aí sim. Sua escolha, valeu? Valeu, guerreiro. Aí, irmão, qual que você escolhe? Oportunidade de trabalho ou corote? Mas claro que eu quero pinga. Eu não trabalho, o governo me dá dinheiro, me dá comida, eu quero pinga. Eu já tenho o meu salarinho do governo, 600 por mês. Aí, pai, qual que você escolhe? Oportunidade de trabalho ou corote? Vai trabalhar pra quê? Essa condição. Ah, tá ligado, né? Aí, pai, qual que você escolhe? Oportunidade de trabalho ou corote? Com certeza um corote com bastante teor alcoólico. Ah, tá ligado, pega aí, pai. Aí, irmão, qual que você escolhe? Oportunidade de trabalho ou corote? Eu prefiro corotinho. Corotinho eu fico mais sossegado, tranquilo, embaixo de uma sombra gostosa. Ah, e trabalho, você não curte não? Trabalho não é comigo não, é só manguear. Ah, tá ligado, né, pai? Então é nóis. Quem quer trabalhar, quem cuida que nada. O negócio é o corotezinho ali, um pitucilinazinho ali, e o cara vai descambando e esquece a vida. E pronto, né, gente? É isso mesmo. Quem é que quer trabalhar por Nossa Senhora? Não só quem precisa, quem quer ter dignidade, né? A gente que é sério. Não é isso mesmo, compadre velho? Que foi, compadre? Eu vagabundo, eu Olha, você, cuidado com o que você fala com o pobre do idoso, para não ter crime com você. Eu vagabundo, eu ladrão sem vergonha, velho safado. Onde é que a rádio que você tá? Onde é a rádio? Eu quero saber, eu quero saber a rádio que você tá. E agora foi pego roubando o microfone. Cabra safado. Tome vergonha na sua cara, velho sem vergonha. Você não tem vergonha não de meter no posto que não é seu pra se sair. Tomaram o microfone, seu velho safado. Seu filho de uma puta. Filho da puta é você, seu filho cabrunco.
começo cantando minha homenagem ao grande herói da velocidade que parou na curva do grande desejo de repetir de novo cena do Brasil. Porém, na manhã de um domingo triste, o mundo parou, o herói tombou para sempre. Deixou a certeza de uma missão cumprida, se transferiu dessa vida, nos cobriu de saudade e foi morar com Deus. Com um vestido comprido, sentou e foi perguntando: cadê meus irmãos queridos? Liga que eu tô nas alturas, mas nunca deixe esquecido que foi grande o nosso amor. Papai, mamãe e Dodô estão morando comigo. Deixe que falte nada, a água, leite e o pão. Leve até uma igreja, em qualquer religião. Aqui eu vejo quem pensa, se lá me mande uma benção. Daqui eu boto a benção. Olhos bem abertos, Ivane ainda solteira, e se eu lhe digo de certo, se Ivane já tem 2 filhos e de mim mora bem perto. Isabel já tem padrinho, Gabriel tá rapazinho, bote benção pra seus netos. Você fez, eu também já cantei samba em festa de Santo Reis, mas deixei a cantoria no ano 83. Dei um abraço em meus manos, já faz mais de 30 anos que Deus me separou de vocês. Chorando e bebendo, é assim que eu tô bebendo, chorando e bebendo, por esse amor, bebendo, chorando e bebendo, é assim que eu tô bebendo, chorando e bebendo, por esse amor. Vento balançou meu barco em alto mar. Flori Celulares, consertos de aparelhos, assistência técnica e assessoria em geral. Aberto de segunda a sábado, das 8 às 16 horas. Telefone 759-8897-9478. Agradecemos a preferência. Aberto de segunda a sábado, das 8 às 16 horas. Telefone 759-8897-9478. Flori Celulares. Quando ele ordenou.
Faça suas compras em Cedrais Supermercado, no bairro da Jaqueira, em Conceição do Coité, na rua João Guilherme de Oliveira, número 257. Cedrais Supermercado, telefone e WhatsApp 759-8178-4019. Cai água na boca da serra, espelhando o sol nascente. Já tinha gente solta na terra, madrugando, cortando o cinzal, na peleja do cinzal. Estamos de portas abertas aguardando você. A Clínica Viva Saúde apresenta uma estrutura completa com estacionamento privativo, visando mais conforto e segurança. Temos tudo o que precisa para atendimento em medicina do trabalho, realizando todos os exames ocupacionais, além de contarmos com mais de 20 especialidades para cuidar especialmente de você. Hi-Tech Informática, manutenção em computadores, servidores, notebooks, impressoras e monitores com qualidade e tecnologia de ponta. Uma grande variedade em produtos e acessórios para equipamentos de informática. Hi-Tech Informática. Contorno Materiais e Construção, localizado na Avenida Luiz Eduardo Magalhães, próximo à rodoviária, número 618, Conceição do Coité. Tem tudo para o serralheiro com o melhor preço da região. WhatsApp 759-8356-8263. Daqui a pouquinho vou tocar essa musiquinha bonita, Virada Coscobeu, Parada Dura e Marisa Mendonça. É isso aí, né? A gente agradecendo aí a galera que tá por cá assistindo o nosso Coité Cultura. Né? O Padre Mildinho tá lá no Coscobeu. O Palinho manda um alô aí para com a Luísa. Estão mandando um alô aqui para com a Luísa. Travou aqui. Se eu abrir aqui por cá para ver se eu consigo ver as notificações aqui, tá enganchado. Tá enganchado esse Coscobeu, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Coscobeu. Bora adiantando aqui, filho do conselheiro. Né? Mandar aqui um alô para o compadre Abre vendo a gente aí. Compadre Bel Piso vendo a gente também por lá. Compadre Vavá, obrigado aí, compadre Vavá, pela audiência mais a gente. Neuza Santana. Compadre Glácia Milena, mais a gente aí. Zé Pinto cascou fora. Mas tá mais gente aqui, Cardozinho ainda. Compadre velho aqui tá mais gente, Adelídio. Voltou Adelídio, velho, tá aqui juntinho. E tá lá apreciando a gente de modo especial, né? Lá com o Padre Elídio. Vamos ver que o Padre Elídio é evangélico, ele não, mas ele curta a música boa também. Conta pra mim sua história. Tô aqui jogado fora, ela não quer mais me ver. Vacilei, pisei na bola e ela me deu fora. Tô perdido sem você. Quem me amava de verdade se cansou e bateu asa. Já tem alguém que te adora, enquanto busquei lá fora o que eu já tinha em casa. De tanta saudade dela, chorando eu liguei pra ela pra dizer que estou sofrendo. Insisti, ela atendeu, sorrindo me respondeu: aceita que dói menos. De tanta saudade dela, chorando eu liguei pra ela pra dizer que estou sofrendo. Insisti, ela atendeu, sorrindo me respondeu: aceita que dói menos. E o Parada Dura e Marília Mendonça junto. Aceita que dói menos. Marília, canta agora, vai lá. Quero ver você. Tenho tanta liberdade, mas outro amor pra mim não serve. É como diz o ditado: quem está do nosso lado só tem valor depois que perde. De tanta saudade dele, chorando eu liguei pra ele pra dizer que estou sofrendo.
aceita que dói menos. Casei na Sé, com minha Mariana, vista lá de fora. Um dia eu entreguei o carinho dela, a Mariana nunca voltou. Um dia eu entreguei o carinho dela, a Mariana nunca voltou. A gaúcha de verdade, quatro gostando, a Una tá tocando e vai embora. E eu que estava vendo o caso complicado, deixa a Mariana que eu vou Peguei o pé do dia, me tirou da cama, selou o meu cavalo e parto fora. E eu fiquei retado e saí dizendo, deixa a Mariana, eu já vou embora. E eu fiquei retado e saí dizendo. Vieira de sangadas quebrando tudo, pegou a minha roupa e jogou porta fora. Eu fiz uma trouxa e saí dizendo, deixa Mariana, eu não vou embora. Eu fiz uma trouxa e saí dizendo, eu quero seu carinho, porque tô tão sozinho. Não sei se a saudade vem, ela vai embora, ela vai embora, ou se gosta de mim. Amor, eu quero seu carinho, porque tô tão sozinho. Não sei se a saudade vem, ela vai embora, ela vai embora, ou se gosta de mim. Enquanto a tua cabecinha no meu ombro chora, enquanto a tua mágoa toda para mim. Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora, que não vai embora, porque gosta de mim. Simbora! Nevoeiro bonito, oh, como é bem a trovoada. Oi, como é bem a trevoada, e como é bem a trevoada. Ei, nevoeiro bonito, ei, como é bem a trovoada. Oi, como é bem a trevoada, ei, como é bem a trevoada. Então, meus amigos, eu vou chegando aqui nesse determinado caminho, né? Não me aguentei, vou ter que fazer uma pequena reportagemzinha e mostrar para vocês aqui onde eu passei muito para um determinado povoado onde tive a minha primeira namorada. Aqui pertence ainda a Coité, mas para onde eu passava aqui para descambar era lá para Retirolândia, um povoado de Lagoa Grande. Aí eu
Vim fazer uma matéria aqui, não tem nada a ver com minha história, mas ao me debarar nessa estrada aqui, o filme do Chip voltou na cabeça e eu passava aqui com minha bicicletinha aqui, o sábado de noite, e voltava o domingo meia-noite sozinho, com violão na bicicleta, e subia aqui, descambava aqui nessa estradinha, e mostrar pra vocês, não me aguentei. Eu vou passar lá, eu vou descambar pra lá, e vou mostrar o povoado onde eu vivia uma fase boa da vida, né? E por minha sorte, graças a Deus, naquele período, com meus 14, 15 anos, não aprendi nada que maligno, como diz o ditado de vovô. Ou seja, já estava rapazinho, mas não aprendi a cachaça, não aprendi jogar, fumar, tal. Porque tipo assim, maligno que a gente fala, porque faz mal, né? Não estou dizendo que quem faz isso hoje é maligno, mas a gente fala pelo mal que faz, porque eu já tenho diversas notícias de pessoas que já foram embora da minha época, que morreram por causa do câncer de pulmão, de infarto, da cachaça, e assim, e outros. E eu ainda estou aqui, graças a Deus. Então aqui eu passava aqui à meia-noite, aqui é um vajado de um açude. Aqui meia-noite aqui, aí passava aqui, o gado estava acampado aqui, e dava cada um sopro, só faltava morrer. E só faltava morrer, o violão rei batendo nas costas, e eu mais a paixão pelo amor, meu ex-amor, chupa toda, estiga e puxa, minha rolinha era música romântica. É isso aí, daqui eu vou pra lá, viu? Eu vou descambar pra lá, pra mostrar pra vocês aonde eu sentava com o violão na praça, onde eu tomava banho nos tanques lá, e ali foi um momento bom, inesquecível, e eu vou dividir com vocês, né, com meus amigos aí, os telespectadores, e deixar armazenado isso aí na minha história, vai ficar na minha página, né, da minha vida, né, vai ficar lá no meu frisado na memória, e vai ficar nas redes sociais aí, e também guardado pro resto da minha vida. Quando lá na frente os filhos, os netos podem ver isso aí, né? Vou guardar com essa lembrança boa que passou. Isso foi no ano 85, 86, tem 37 a 38 anos de idade que aconteceu isso. Eu tinha meus 14 anos de idade. É isso aí. Vou descambar pra lá, viu? Meus amigos, matando saudade, vindo aqui pertinho fazer uma matéria, nada a ver com o que eu vou contar aqui, mas tive que parar aqui e vou entrar aqui nesse povoado. Não é mais município de Coité, viu? Mas eu não poderia deixar de registrar esse momento. Bateu uma grande saudade quando eu, na minha infância eu vim na adolescência, né? Meus 15 anos de idade. E eu aqui nesse povoado que eu vou entrar aqui daqui a pouquinho. Lagoa Grande de Retirolândia, né? Onde eu tive a minha primeira namorada. Menina da aldeia, a quem me dera encontrar agora, eu com você no caminho da escola. E ela era uma professora, e eu adolescente, ela com seus 18, 20 anos. E aqui a minha primeira ilusão de paixão foi aqui. E aqui, ó, eu mais os colegas aqui, vinha para aqui e tomava banho aqui. A gente pulava essa barragem aqui dentro e, por sorte minha, tá cheinha aqui, né? Esse ano foi um ano bom de chuva, tá cheia aqui essa presa aqui, né? Do povoado de Lagoa Grande aqui. É uma presa, acredito eu acho que é do estado aqui, ou do município, né? Mas aqui não pertence a Coité. E nessa época a gente morava ali pra dentro, ó, numa fazenda chamada Pedra Grande. Meus pais moravam lá e eu vinha de lá para estudar aqui à noite, né, que o dia eu trabalhava. Eu vou entrar no povoado ali, eu vou registrar um dos pontos onde eu ficava, no cruzeiro, com violão, só para registrar esse momento aqui, que depois de... Isso aqui foi em 1985, 86, né, agora nós estamos em 2023. Hoje é 21, né, 21 de janeiro de 23, então tem mais de 40 anos que realmente eu vivi isso aqui. 40 anos, exatamente, não, 38 anos, né, porque eu tinha 15 anos. É isso aí, vou mostrar pra vocês aí um pouco dessa história. Eu não vim fazer isso, eu vim relatar aqui outras matérias, mas me debarei com aqui
Acabei fazendo uma voltazinha, vou aqui marcar para vocês lá. Pois é, meus amigos do Coité Cultura, estamos aqui ao vivo para vocês, trazendo essa pequeno rascunho da nossa história. A gente, nas nossas andanças, eu aqui no município de Coité, passando para fazer uma matéria, lembrei da minha infância aqui no povoado de Lagoa Grande, Retirolândia, distrito aqui de Retirolândia, né? Aqui eu vivia, passei uma parte da minha infância aqui com meus 14, 15 anos. Vivi momentos bons, onde eu arrumei a minha primeira namorada, tocava violão aqui. E eu vou mostrar para vocês aqui um determinado local que ainda está intacto naquela época, de 85, 86 até 87, onde eu fiquei aqui. Tenho grandes amigos aqui, como o Zé Antônio, como o Cardeal. Muitos amigos, seu Tó, Brando, todos que eram Araújo naquela época, né? Que eram os Dureba da época. E a gente da nossa infância. Então, passando por cá, para fazer essa matéria para o Coité Cultura, um lembrete a todos vocês. E aqui, Lagoa Grande e Retirolândia ficou marcado na minha história, no começo de carreira. Eu vou mostrar para vocês ali o cruzeiro onde eu sentava com o violão, tá lá no mesmo seu devido lugar ainda, em frente à igrejinha, né? Todo povoado tem uma igrejinha. E aqui não mudou muita coisa, né? Na época aqui não tinha esse jardim que vocês estão vendo aí. Não existia o jardim, existia o chão, né? A terra viva. Aqui a gente rodava a bicicleta e vinha com o violão para aqui. A gente fazia essa coisa bacana na minha infância, né? Na minha pré-adolescente. E ficou aqui uma lembrança bacana e a gente vai ficar nos arquivos da saudade, né? Vou mostrar também o colégio onde eu estudei, né? Com meus 15 anos, com a professora Iraci, que é filha de seu Tó. Naquela época ela era professora e a gente estudava à noite. Trabalhava o dia aqui numa fazenda pertinho aqui, Pedra Branca, de seu Tó, de seu Deto. E a gente vinha a pé à noite estudar aqui, que ela era professora que dava esse suporte aqui nesse povoado. Filho de seu Tó e irmã de Brando, dos meninos aí. Então a gente aqui depois de 38 anos, estamos voltando aqui para mostrar para vocês. Lagoa Grande de Retirolândia avançou, melhorou muito, né, para a época, mas a saudade ficou. E a gente vai mostrar para vocês os principais pontos da onde a gente estudou no colégio naquela época, né? Sinto saudade da professorinha. Então, vou lá no colégio mostrar para vocês a entrada do povoado e também mostrar ali o cruzeiro onde a gente bateu muito violão, brincava com os colegas. É isso aí, a gente passou aqui pertinho para fazer a matéria, não tem nada a ver com isso aqui, mas eu não poderia perder a oportunidade de frisar aqui esse lugar onde eu vivi dos meus 14, 13 até 16 anos aqui. Para conversar, vai continuar. E vocês estão assistindo Coité Cultura, não estão conseguindo entrar para mandar uma mensagem, né, gente? Aqui a gente já tem com o Padre Miguel, o pessoal que está por cá, com o Padre Jaime Pereira, com o Padre Zé Pinto, velho, Cardozinho da Bahia, o pessoal todo está vindo a gente aqui, com o Padre Nilda Santana, com o Padre Alberto, com o velho, todo mundo aí que está com o Padre Mildinho, com o Padre Nesita, muita gente assistindo a gente aqui, a gente está conseguindo aqui ver, está chegando pelo computador, mas no celular está travado, né? Tá a numeração travada, não está conseguindo entrar para as pessoas, mas não tem problema não, gente. O problema é vocês assistirem aí e a gente vai agradecendo aí assim mesmo, né? Redes sociais é isso aí, esse mundo que a gente transmite é desse jeito, né? Não depende do sistema da NASA. Mas vamos continuar o bate-papo, bora continuar o bate-papo. E em Lagoa Grande Retiro, fiz muitos amigos aqui e todo um dia que hoje talvez eu não ache alguém deles aqui, é um dia comum, né? E o horário ainda é cedo, mas eu gostaria de ver algum deles para a gente pilerear, mas é isso aí. Agora eu vou mostrar para vocês ali a escolinha onde eu estudei uma época, que é na entrada do povoado. Eu acredito que ainda deve estar lá, que a escola não se desmancha, não se derruba, se amplia, não é isso? E também eu vou mostrar para vocês o coreto, onde eu sentava em frente com os colegas, se achando que era o Michael Jackson, com violão, Armado Batista, aquela coisa toda, e aí deixou saudade. É isso aí. Então, meus amigos, aqui essa venda aqui, eu entrei muito aqui, né? Naquela época era um mercadinho, que a gente chamava de venda, do saudoso seu Tó, né? Que era meu futuro sogro, que eu namorava com a filha dele, a maior amizade do mundo, o maior respeito. E aqui ficou essa lembrança, né? A gente tive na infância aqui é tudo casa dos irmãos, perto do cruzeiro, onde eu toquei muito violão com os amigos. Aí naquela época quem tocava um violão era um Roberto Carlos da vida. Aí eu vou mostrar para vocês aqui
Também não tinha esse jardim aqui onde está o cruzeiro hoje, né? Não tinha aqui. Olha, ele tá aqui, ó. O cruzeirinho tá aqui onde a gente sentava. Me parece que ainda é o mesmo. Pode até ter tido uma reforma aí. Tô achando ele de um modelo meio diferenciado um pouquinho, né? Porque ele não tinha esse cuscuz aí. Que a gente sentava aqui, né? Mas a madeira, acredito eu que é a mesma. A igrejinha é a mesma, né? A igrejinha era a mesma. E aqui era o ponto da gente sentar. E algumas mulheres mais velhas, meu filho, não canta essas músicas aqui não. Que é o cruzeiro, lugar sagrado. Não canta essas músicas não, canta essas outras músicas de outra melhorzinha. Tá bom, dona fulana, aí nós não cantava. Essa casinha aqui é a casa de João Tororó, é chamar João Tororó. Ele é irmão é tio de compadre Carlos da eletrônica aí de Coité, né? É isso aí. Então a amizade foi muito grande aqui, ficou marcado aqui pra mim, marcou, né? A gente marca a infância da gente. A gente é o que a gente vive, a gente frisa na mente o que você passou. Só que Pois é, meus amigos, estamos aqui na escolinha onde eu falei, onde eu estudei naquela época. É uma história muito interessante dentro desse bate-papo. É que eu não tinha como estudar pela manhã, nem pela tarde, e a professora ensinava aqui o Mobral, né? Naquele tempo dava-se nome de Mobral da noite, que eram aquelas pessoas já de uma certa idade que não tinham conhecimento, não tinham estudo nenhum, né? Tava se alfabetizando ali. E eu, para ficar perto da professora, que eu, né, queria namorar ela, acabei me passando por um analfabeto e vim para aqui me inscrever. Não tinha mais vaga, ela acabou conseguindo com ela não estava, tal. Mas aí um certo dia ela descobriu que eu estava falsificando, né, um conhecimento, porque naquela época eu já tinha estudado a quinta, a sexta série, acho que estava concluindo aí a quinta, sexta série, né? E aí eu me fiz de analfabeto para vir estudar o Mobral. E ficou um período aqui. Acabei ficando estudando aqui à noite, uma temporada aqui. Meus irmãos né, os mais novos, irmãos, estudou aqui no período da manhã, outros da tarde, nesses 4 ou 5 anos. Mas aqui vocês estão vendo aí, né? A escolinha está no seu mesmo jeitinho, né? Graças a Deus que não foi demolida, que é uma prática de prefeitos aqui do interior do estado. Desmanchar o que está feito para fazer outra coisa, não amplia, né? Alguns prefeitos ampliam, outros não. Então aqui me parece que está, né, tá preservada, está mais ou menos, está com o telhado ainda, não é mais aquele telhado, não é mais as portas, eu acho que ainda são as mesmas portas, acredito eu, pelo formato, né? O mesmo jeito. E depois, já quando eu vim para o mundo da música, eu já tocava violão, eu fiz muitas festas aqui, muito show de portaria, aqui dentro desse colégiozinho aqui. A comunidade aqui se comovia e né, vamos fazer um forró com o Nil Santana aqui, na Seresta, aí vinha para aqui, já trazia um som, já estava morando em Guabeira. E aí fiz muitos eventos aqui nesse povoado. É por isso que eu vim aqui frisar marcar isso, para mim vai ser importante. Vou aqui passar para os amigos, né? Essa coisa que a gente viveu, é a história da gente, a história cultural, vamos dizer assim. Cada um tem uma história, e que bom que a gente possa registrar isso. Mas está bem diferente, hoje está mais bonito, o povoado está todo na pedra, no calçamento, né? No saneamento básico que aconteceu aqui. Está arvorizado, está cheio de árvore aqui. Então, só mostrar para vocês esse cantinho onde eu tive momentos bons, a aprendizagem, saindo chegando para a adolescência, né? Com meus 14, 15, 16 anos, onde eu tive a minha primeira namorada, que foi aqui nesse povoado, um pouco distante de Coité, né? A gente que morava em Coité, mas a gente passava a semana aqui numa fazenda ao lado aqui. Meu pai trabalhava na fazenda e a gente tinha que vir todo mundo. E aqui, os meus irmãos mais novos, as irmãs, estudavam aqui, nesse colégiozinho, né? Escolazinha municipal, que não pertence a Coité, é Retirolândia. Mas é isso aí, agora eu vou mostrar para vocês aqui
alguns pontos que o tanto que mudou e a gente frisar esse bate-papo, que foi marcante para mim, foi uma coisa bacana. E que todos vocês que estão me assistindo, cada um tem sua história. Tanto faz ser homem como mulher. Vem a história frisando para cada um da gente. É uma coisa que eu vejo, a vida da gente é uma coisa que eu vejo, eu estou velho, buchudo, ó, buchudinho aí, né, tudo desmantelado já, mas graças a Deus estamos vivos. Muitos colegas meus já foram embora daqui por conta do destino da vida, acidentes, doenças, outros cachaça, e essas coisas todas. Eu ainda estou batendo a pieguinha de vez em quando, coisa, e relevando o pandeirinho, né, e virando o zoinho, que é o mais importante. É isso aí, Coité Cultura é isso aí, para vocês, pedir licença a vocês aí, para não ter nada a ver a minha história pessoal, para estar transmitindo para vocês. Mas é o samba do velho, ó, carcando na pisadinha. Muito bem, muito bem. Meu grande amor, somos dois barcos tristes e navegamos sempre em ondas fortes, porque seguimos rumos diferentes. Um vai pro sul e outro vai pro norte. Pra onde vamos não existe porto. No mar da vida somos clandestinos, dois condenados a morrer de amor, na tempestade do fatal destino. Estou perdido e você também. Estamos dois a chorar de saudade. Não adianta navegar pra longe, se está tão perto a felicidade. Estamos presos pelo compromisso que a própria honra obriga a cumprir, mas que os nossos corações desejam, os nossos lábios não podem pedir. Amanhã o que aí, pai? Moinho velho dos infernos, velho, vai fazer um cuscuz. Não, isso aqui vai dar sessão. Eu falo pro pessoal que nós comemos cuscuz, aqui ó. Aqui o moinho de antigamente. Papai moendo milho para dar os jumentos. E as ovelhas aqui, ó. Ei, moinho morre na bosta. É pra mim. Comprou não esse moinho, pai. Ferro velho. Ferro velho. Pessoal, 10 reais esse moinho, ó. 10 reais. Ô, ridículo. Não dou por dia nenhum aqui. Já deu certo aí? Deu. Moiu certinho? Certinho agora. Por que joga fora, né, rapaz? Mas, sabe o que é? Que hoje tudo é liquidificador. Tem 30 anos. Tem mais, Nil. Mais, aqui uns 40 e cachorras confusões. Mãe mais um pouco aí, pai. Desde pequena eu já tenho 40, já tinha moinho. É assim que moinho o milho, pra fazer o... Isto, o tempo de... Ei, Coscoveio. Eu comia no centro. Hoje ninguém quer mais. Coité Culturas aí, os meninos estão assistindo a gente aí, pessoal, não está conseguindo, não está chegando as mensagens, travou, a gente está conseguindo ver aqui, algumas chegando aqui pelo sistema do monitor, do computador, mas não dá para a gente ver aqui pelo celular, a gente estamos aqui tentando, né, entrar em contato, mas não consegue a gente receber as mensagens. O sistema é assim mesmo, né? Essa coisa não tem confiança nenhuma. Então a gente estamos aqui sem ler as mensagens das pessoas que estão aí nos assistindo no Coité Cultura, né?
as minhas noites de cruel revolta. Sinto por dentro um coração que chora, mas o relógio do tempo marcou o nosso encontro tão fora de hora. Vivi perdido pelo mar da vida e enfrentando a onda cruel. Jamais iremos alcançar o porto, porque o nosso barco é de papel. Jamais iremos alcançar o porto. Olha o fumo, a roleta de fumo. Isso já vendeu com magnesita, esse fumo já vendeu. Tu é doido, pai Jaime. Ei, Coscobeiro, né, rapaz? O quichute, já cacei um quichutezinho desse aí, Ave Maria, Jesus. Jamais iremos alcançar o porto, porque o nosso barco é de papel. Pessoal do Coité Cultura, a gente aí agradece a audiência de todos vocês, né? No sábado, sexta-feira estaremos de volta aqui no nosso Coité Cultura, agradecendo aí pela confiança e pela tolerância de suportar a nossa lambança aqui no Coité Cultura. A vida é assim, a gente fica agradecido a cada um de vocês que está vendo a gente, todos que estão assistindo aí pelo Facebook, pelo YouTube, né? Transmissão simultaneamente, a gente aí, o mundo todo dá para ver aí, assistir o Coité Cultura. A gente acha que as redes sociais ela é limitada, não tem limitações. A gente não sabe quem está nos vendo, né? É um poder invisível. Chega em qualquer lugar, em qualquer país, diferente do passado, né? Através de antenas, de televisões ou de onda sonora como rádio, né? Que tinha localidade para chegar. Aqui as transmissões por internet, ela é né? Não tem fronteiras. Qualquer país do mundo pode nos assistir agora. Dependendo de fuso horário, a gente está aí para o mundo, está vendo, tanto mim como qualquer outro que estiver aí ao vivo, né, nas redes sociais, está assistindo essas transmissões, porque é chamado de satélite. Então aí a gente está falando para o mundo, né, a gente está sendo, o mundo nos vê e é desse jeito. Então a gente diz a vocês que obrigado, boa noite a todos vocês aí, que Deus abençoe a todos, e na sexta-feira a gente está de volta aqui. Lembrando a vocês que vão estar de volta aqui no mesmo horário, mas o programa Forró Repente vai começar às 7h30 da manhã, né? Novo horário para a gente poder encarcar as coisas no lugar, que está muito cedo, é muito desgastante, a gente vai deitar madrugada e acordar de madrugada, nem a gota de serena aguenta, né, galera? Miudinho vai soltar o pito, eu também estou atrás, então a gente agora vamos enquadrar no horário até melhor para a nossa audiência. Um fim de noite bom para todo mundo, Deus abençoe a todos, e nós estamos voltando aí na sexta-feira, se for da vontade de Deus. Um abraço, tchau. Seu sorriso bonito trago na lembrança de tudo que passou. Fiquei parado no tempo, recordando os momentos, tudo que uniu nós dois. Viagem pelo passado, vejo você do meu lado, carícias de amor. Foi tudo tão de repente, não te vejo em minha frente. Diz pra onde você foi, e se vai voltar depois, e se vai voltar